Graças e paz, irmãos e irmãs, que todos tenham essa paz que reina no nosso coração através de Cristo Jesus. Essa paz que nos dá força para não entregarmos os pontos, né? Hoje eu queria trabalhar com vocês texto de Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e vem aquela pergunta: você é feliz? É possível alguém ser feliz nesse mundo de tragédias, de fome, guerras, violência, de assaltos, arrombamentos, estupros, sequestro, delinquências, 20 milhões de crianças abandonadas, 4 milhões de abortos por ano, doença, AIDS, acidentes, mortes, pandemia, coronavírus? É possível ser feliz a esse mundo cercado de todas as formas de morte? Eu admiro demais e gosto demais, não só a história daquele hino Sou Feliz com Jesus, porque ele mostra dois lados, o ser ou o estar. É mais ou menos aquela coisa do verbo to be no inglês. Não estou, mas sou. E a gente olha para esse texto de Filipenses 4:4 e a gente percebe 4 coisas que são interessantes nesse texto. Primeira, que ele fala, alegrai-vos. É uma ordem, alegrai-vos. Está no imperativo. Segundo, é para todos os salvos. Essa ordem, alegrai-vos, para todos os salvos. É uma ordem, é para todos os salvos. Ela é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias que você está vivendo, boa ou ruim. É para sempre, é eterna. E quarto lugar, ela não é situacional, não depende da situação, porque ela vem do Senhor para a nossa vida. Então, nós temos vivido períodos, nesse tempo de pandemia, em que os ladrões, existem os ladrões da alegria, como o reverendo Hernandes Dias Lopes bem coloca, né? Ele tem até um livro sobre isso, que eu pesquisei essa semana, aquilo que rouba a nossa alegria. E fui ler o livro dele, por quê? Porque eu passei uma semana extremamente triste, angustiante, para baixo. Vários irmãos me perguntaram que eu estava triste nos vídeos, e é uma verdade, meus irmãos, eu estava muito debilitado. Mas o choro pode durar uma noite, mas a bênção, a alegria vem pelo amanhecer. E eu experimentei tive essa experiência no decorrer dessa semana, e há 2 dias eu tenho me sentido melhor. Mas eu queria trabalhar aqui com vocês muito rapidamente, quais são esses ladrões da nossa alegria. Em primeiro lugar, o ladrão das circunstâncias. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses vai mostrar exatamente isso. Se você sonhou com um lar feliz, se você acariciou seu filho e de repente hoje ele é rebelde, está nas drogas, está nos vícios, está longe da igreja, longe do Senhor, não importa, meu irmão, não importa. As circunstâncias não determinam a nossa identidade e quem nós somos. Um acidente, uma enfermidade, um divórcio, um pai que abandonou, reprovação no vestibular, empresa falida, desempregado, traído pelo cônjuge, namoro acabou, noivado rompido, seja qual for a circunstância, as circunstâncias roubam a nossa alegria. Em primeiro lugar é isso, as circunstâncias roubam a nossa alegria. Paulo, você olha para Paulo, para a vida de Paulo, foi uma vida de sofrimento, da conversão até a sua morte. Jó perdeu bens, perdeu filho, perdeu saúde, companheirismo da esposa, amigos. Davi foi perseguido por Saul, Jeremias foi preso, assassinaram o seu irmão, morte do seu pai, Ziglac foi saqueada. Então o povo de Israel foi deportado das suas terras, né? O povo viveu exilado 2 vezes, a Bíblia nos mostra. Então as circunstâncias podem afetar a nossa alegria. Prestem bem atenção. O primeiro ladrão da nossa alegria são as circunstâncias. Mas eu disse a
afetar. Preste bem atenção nisso. A alegria não tem o poder de terminar com a nossa alegria, mas ela tem o poder as circunstâncias têm o poder de afetar a nossa alegria. Segundo, ladrão da nossa alegria são as pessoas. Mágoas, feridas, humilhação, surra, aquelas pessoas que sofreram de abuso sexual, perseguição, injustiça, calúnia, né? Mortes. Eu certa vez atendi uma moça que era drogada e que a sua mãe era professora na UEL, e ela era drogada, o pai drogado, a mãe drogada, uma história de desagregação familiar, de dar dó, de dar pena. Mas ela um dia conheceu Jesus, a filha conheceu Jesus e mudou de vida. Então, às vezes as pessoas que estão perto de nós mudam, as circunstâncias são mudadas por causa das pessoas. Às vezes esperamos bênção e vem-nos maldição. Então as pessoas nos causam dores também, né? Então, o segundo ladrão é o ladrão das pessoas. Corrie ten Boom, que foi uma mulher que foi tremenda na Segunda Guerra Mundial, que salvou tantos judeus da morte num sótão que ela tinha abaixo da sua escada, numa casa. Um exemplo muito bonito, né, de salvar pessoas e não levar pessoas para o buraco, né? Tem uma história da mãe do Caio Fábio que perdoou a amante do pai, né, do pastor Caio Fábio, pai, não filho, né? E é aquela história, quem odeia fica preso, né? O verdugo aparece todas as horas, todos os momentos, né? Algumas doenças que são por causa do pecado. E a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. É só a gente lembrar de Oséias e de Gomer, do livro de Oséias, que é uma carta do amor incondicional de Deus pelo povo. E isso é para até hoje. Terceiro lugar, o ladrão das coisas, capítulo 3. Capítulo 1, o ladrão das circunstâncias. O capítulo 2, o ladrão das pessoas. Capítulo 3, o ladrão das coisas. Sociedade materialista, consumista. Ama mais o carro que o irmão, né? Ama mais as coisas do que as pessoas. É aquela luta eterna entre o ter e o ser. Então hoje as pessoas compram o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Eu já falei diversas vezes isso na igreja. Só se preocupa com coisas terrenas, só a terra, só o dinheiro, bens, negócios, futebol, papo após o culto, às vezes dos mais frívolos, papos que não edificam. A pessoa está saindo do culto e está fazendo piadinha com coisas que não se devem. Se Deus é o ventre, essas pessoas vivem para comer. Por isso que se aplica hoje demais na saúde do corpo, dos cosméticos, a saúde da beleza para exaltar o ego, né? Isso acontece muito. Então essas são os ladrões das coisas. Em quarto lugar, vem o ladrão da ansiedade, capítulo 4. Esse é o pior de todos, né? Os divãs estão lotados, os psicanalistas estão com a agenda cheia, psiquiatras, psicólogos. Existem muitas pessoas roendo as unhas, como eu, com os nervos à flor da pele, gente estressada, muita gente preocupada com o passado, gente que não se liberta do passado, com traumas, feridas, falta de perdão. Paulo fala assim, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, esqueço, olho para a frente. Então, também tem gente que, por outro lado, olha para frente, mas tem a preocupação quanto ao futuro, emprego, estudo, casamento, filhos, saúde, finanças, dívidas. Essa ansiedade é o mal do século XXI, mal do século. Gente que não vive hoje porque está ansioso quanto ao amanhã. Remédio para a preocupação, orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. Versículo 7, 8 e 9 do capítulo 4. Concluindo, meus irmãos,
Precisamos preencher esses ladrões ou prender esses ladrões que trazem vazio para a nossa alma e não trazem significado para a nossa alma. Precisamos algemá-los, precisamos viver livres, seguros, alegres no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Então, todos esses problemas, esses 4 ladrões que eu citei aqui, eles têm o poder de afetar a nossa alegria, mas eles não têm o poder de terminar com a alegria maior que mora no nosso espírito, que nós temos a partir do momento que Cristo nos resgatou, que Cristo nos salvou, que Cristo nos transformou em novas criaturas. Queria muito que você pensasse sobre isso. As circunstâncias, a ansiedade, as coisas, as pessoas, tudo isso tem poder de afetar, mas não tem poder de determinar a nossa vida e o nosso rumo. Amém? Que Deus abençoe você e que a sua vida seja abençoada através da bênção apostólica nesse momento, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o nosso Pai eterno e bom, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, que seja com toda a nossa comunidade, com a nossa família maior e mais estendida, que o Senhor esteja com a tua boa mão estendida para todas as famílias da nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a Santa Casa, sobre os agentes de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles entes queridos que nós temos perdido, amigos. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a enfrentarmos, Pai, esses ladrões da alegria, que têm condições de afetar a nossa alegria, mas nunca acabar com a alegria que Cristo colocou um dia no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que essa seja a sua vontade, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? E sejam alegres, não importa a circunstância. Beijo grande no coração de vocês.